O mês de abril foi escolhido para chamar a atenção para a importância da prevenção e combate a diversas causas da cegueira. E quem veio conversar com a gente é o médico oftalmologista Wilson Di Martini. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Bom ter o senhor aqui com a gente também para um assunto tão sério, né? Porque, assim, às vezes as pessoas vão perdendo a visão e não se dão conta disso, né? Eu tenho, assim, já algum trabalho nessa parte de prevenção, porque eu acredito que isso seja algo fundamental. E não é só para a oftalmologia, para a medicina de uma forma geral e não só para a área médica, né? Sempre que a gente consegue prevenir, conscientizar, levar informação, eu acredito que a gente está contribuindo para evitar problemas maiores e amenizar danos quando isso não é possível de evitar, né? E a oftalmologia, infelizmente, ainda as pessoas às vezes só vão quando ou não estão enxergando ou tem uma irritação muito grande no olho, né? Ou seja, quando já tem alguma coisa instalada, né? Exatamente. Eu diria que mais ainda, né? Não é só na oftalmologia. A cultura da prevenção, infelizmente, é algo ainda pouco difundido, né, na prática mesmo, através de campanhas, através de orientação. E o Abril Marrom tem essa finalidade na parte da oftalmologia especificamente, de levar esse conhecimento, essa parte de orientar, de prevenir, né, de divulgar isso, né, de conscientização. E a visão é uma coisa muito importante na nossa vida, né, doutor? Exatamente. Estudos mostram que cerca de 85% dos estímulos que a gente tem no nosso dia a dia, que nos ajudam a tomar decisões, que nos ajudam a interagir com o meio ambiente, vem dos olhos. Daí a importância desse órgão. Cerca de 1,2 milhões de pessoas no Brasil estão cegas, sendo que dessas 60 até 80% ficaram cegas com as doenças que seriam prevenidas, né? Então aí mostra a importância desse tipo de orientação, né? Muitas pessoas, como você mesma falou, procuram a consulta com o oftalmologista, com outros médicos também, quando está com um problema instalado, né? Quando já às vezes é tarde demais. E a prevenção está aí para isso, justamente para mostrar, para prevenir, para evitar as consequências desses números que assustam, né? São doenças que podem ser tratadas, e por que não são? A gente sabe que às vezes é complicado no sistema público conseguir uma consulta, né? Mas de repente a pessoa já pode tentar se organizar, como sabe que demora meses, já marcar bem antes, né? Para saber que lá na frente vai ter que fazer uma consulta. Exatamente, a gente tem essas orientações, né? Uma pessoa, criança tem que fazer avaliação anualmente, né? Adultos, quando já tem algum problema, também é ideal que seja uma vez ao ano. Acima de 40, aí obrigatoriamente uma vez ao ano, no mínimo, de acordo com o critério médico. Então a pessoa sabe que tem essa periodicidade e tem que tentar buscar alternativas, né? Se programar. Nós estamos num período atípico, onde isso talvez dificulte um pouco mais o acesso a essa informação. Mas às vezes uma orientação sobre um sinal, sobre um sintoma, sobre algo que chame a atenção, que pode estar ocasionando um problema, pode levá-la a buscar um atendimento de emergência, né? A gente tem condições, por exemplo, de absorver esses atendimentos de emergência até mesmo no SUS, procurando de repente uma unidade de saúde. Tem a referência aqui em Maringá de hospitais oftalmológicos que podem absorver e dar vazão às emergências, né, que são as principais, o foco principal do Abril Marrom, né, as causas de cegueira, que são as emergências e as doenças crônicas também, que devem ser lembradas, né? Quais são as principais doenças que podem levar à cegueira, doutor? A gente sempre lembra do glaucoma, que é uma doença silenciosa, progressiva, que pode ser tratada e freada, né? Ela não reverte aquilo que a pessoa perdeu, mas ela pode ser diagnosticada numa consulta de rotina. E como ela demora, a pessoa tem tempo para descobrir. A gente também lembra sempre o diabetes. O diabetes, quando mal controlado, ou depois de muito tempo que a pessoa tem diabetes, pode fazer lesões no fundo do olho e essa pessoa ir perdendo a visão aos poucos, ou até mesmo com sangramentos e descolamento de retina. Então, quem tem diabetes tem um cuidado especial com o olho, tá? Além disso, também nós temos degenerações, catarata, e a grande maioria delas são tratáveis, né? Até conjuntivite, né, doutor? Dependendo da conjuntivite, pode lesionar a córnea, né? Exato. As conjuntivites, né, elas podem deixar sequelas. Algumas conjuntivites virais fazem inflamações na córnea, que podem deixar cicatrizes graves
graves que podem sim prejudicar a visão. Algumas precisam até ir para transplante de córnea. Infecções na córnea por herpes, por exemplo, pode deixar cicatrizes. Enfim, acidentes, né? Acidentes de trauma, de batida, aquele óculos de proteção, no caso de trabalhadores, principalmente da área de construção civil, mas de outras também especificamente, a gente tem e ressalta e reforça a importância de sempre estar usando óculos de proteção para evitar consequências disso, né? E às vezes uma simples coceirinha no olho pode ir crescendo e virando uma coisa muito maior também, né? Uma coceira, primeiro a gente tem que identificar a causa. Agora, o ato de coçar em si, principalmente em pessoas que têm predisposição genética, podem levar a uma deformidade na córnea, que chama-se ceratocone, que também é a principal causa de transplante de córnea, inclusive em alguns casos também levando à cegueira. Então, assim, uma coisa pode levar a outra muito mais grave. Então, por exemplo, por que conscientizar? Se você tem uma coceira, se você trata essa alergia, você pode prevenir de ter um ceratocone. Exatamente. Que é uma doença muito mais grave. Se você tem um diabetes e sabe que precisa fazer uma avaliação oftalmológica, você vai fazer ela de rotina e não esperar acontecer o problema para você fazer. Então essa que é a questão. E por falar em ceratocone, aí tem o Junho Violeta, que aí Olha só. é outro mês aí dedicado aos cuidados dos olhos Então também. volta aqui para falar para a gente sobre isso, que é só super convidar. importante. A gente tem que tomar cuidado com os olhos, que são muito sensíveis, né? Exato. Ainda mais em época de pandemia, que coçar o olho com vírus pode dar problema, né, doutor? Exatamente, né? Coçar o olho, levar o vírus ao olho, não só o coronavírus, né? Algo ruim. Mas você sabe que conjuntivite deu uma diminuída nessa pandemia, né? Só parou por de causa pôr a dos mão. cuidados que a gente tem que ter por causa do corona. Um lado bom, né? Um lado positivo. Tá certo, doutor. Então, lembrando, pessoal, se organiza, faz aí um planejamentinho e marca uma consulta pelo menos uma vez por ano, né? Isso. Uma avaliação oftalmológica de rotina anualmente pode prevenir uma série de consequências graves e prevenir a cegueira. Certo. Muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade.